Eu não sei você, mas eu tenho sido profundamente abençoado nessa peregrinação da Quaresma. E hoje nós vamos ler sobre o amor de um pai que está sempre de braços abertos para nos receber. É a parábola do filho pródigo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Que história linda! Esse é o coração de Deus para nós. Um coração sempre disposto a perdoar, a olhar para a contrição dentro de nós e nos abraçar, antes mesmo de completarmos os nossos passos em direção à nossa casa. A Bíblia diz aqui que o pai separou os bens a pedido do filho mais novo e repartiu a sua herança ainda vivo, o que era um absurdo muito grande naqueles tempos. Era como se o filho mais novo desejasse que o pai morresse. Ao pedir a sua herança, era como se o pai estivesse morto. Ele pega a sua parte, gasta dissolutamente com prostitutas, com bebida, com farras, depois acaba cuidando de porcos e desejando comer o que os porcos comiam, mas nem isso ele recebia. Então ele caiu em si e disse: Os empregados do meu pai passam melhor do que eu aqui. Já que eu não posso mais ser seu filho, eu vou pedir para ser seu empregado. E ele levantou-se e, no auge da sua destruição, da sua queda, ele volta para casa. E no caminho de volta, o seu pai o vê de longe e já corre até ele. O Senhor Deus está esperando de cada um de nós o mínimo gesto de arrependimento. E ele logo nos abraça. Deus odeia o pecado. Deus tem uma justa ira quando estamos longe da sua lei. Mas o coração dele é perdoador, é de um pai que acolhe, que recebe. O filho não precisou nem dar justificativas. O simples fato de desejar voltar para casa já foi o início do caminho da sua restauração. E ali, abraçado, não para ser empregado, mas para voltar a ser filho. Algo que talvez no coração do filho não mais existisse, porque para ele o seu pai é como se tivesse morrido. Mas o pai está sempre à espera dos filhos e filhas arrependidos. Volte hoje para a casa do seu pai. Deus te abençoe.